Então coloque assim, ó. Cabe HC para anular o recebimento da inicial. Não é para rejeitar, porque o juiz já recebeu. Olha o termo, receber lá. Ih, já recebeu? Então não é para rejeitar, é para anular. Então cabe HC para anular o recebimento da inicial. Cabe HC para anular o recebimento da exordial, o recebimento da petição inicial. Ok? Cabe HC para anular o recebimento da denúncia ou queixa. Mas como a denúncia ou queixa já foram recebidas, não é para rejeitar. É o trancamento do processo que muitos falam. Por exemplo, imagine que a polícia prendeu um cliente seu em flagrante, acessou o celular do cara sem ordem judicial, violando o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. A denúncia foi oferecida só com base nessa perícia. O juiz recebeu a denúncia, não cabe recurso, mas eu posso impetrar um HC para desentranhar a prova ilícita dos autos e pedir anulação do recebimento da inicial por ausência de justa causa. Porque aquela prova é uma prova ilícita, porque os indícios suficientes de autoria são ilícitos, são inidôneos. Consequentemente, eles não podem lastrear uma acusação e o recebimento da petição inicial. Ok? O princípio da insignificância, recebeu uma denúncia no furto de R$10. Eu vou impetrar HC para quê? Para anular o recebimento inicial, pela atipicidade do fato penalmente relevante. Ok? O recebimento da inicial é o primeiro marco que zera a prescrição. A primeira causa interruptiva da prescrição, e o 117 do Código Penal, que vocês vão estudar com Leandro e Caio, marquem de preto já, que é um artigo relativo à prescrição, preliminares. O 117, o primeiro, prevê o recebimento da denúncia como a primeira causa que zera o prazo prescricional. É o primeiro marco interruptivo da prescrição. O recebimento da denúncia ou queixa. Zera o prazo prescricional. Depois daqui eu só vou zerar quando a sentença condenatória for entregue ao escrivão em cartório, que é a publicação da sentença condenatória. Então zera aqui e volta a correr. Solta e começa a correr o prazo prescricional. Vai zerar de novo com a publicação da sentença condenatória. Ok? Agora, se contra o recebimento não cabe recurso, contra a rejeição cabe. O que é a rejeição da petição inicial? É a extinção do processo. É a extinção do processo com ou sem julgamento de mérito. Então, 395 do CPP nada mais é do que a extinção do processo. Isso é rejeitar a denúncia ou queixa. É extinguir o processo com ou sem julgamento de mérito. Para alguns, essa extinção sempre vai ser sem julgamento de mérito. Outros doutrinadores entendem que nessa fase o juiz pode extinguir também com análise meritória. Ok? Então é a extinção do processo com ou sem julgamento de mérito. É o 395 do Código de Processo Penal. 395 do CPP. Contra a rejeição da denúncia, cabe recurso. Aí já cabe o recurso em sentido estrito, que é o 581. Inciso 1º do CPP. Prazo de 5 dias. Artigo 581, inciso 1º do CPP. Quem vai querer entrar com esse reze claro é a acusação. É um reze mais difícil de cair em sua prova na peça. Em questão discursiva, cai muito. Mas na peça profissional é mais difícil de cair. É o 581, inciso 1º do CPP. Cabe reze contra a decisão que recebe ou rejeita, ou com a decisão que não recebe, desculpem, ou rejeita a petição inicial, a denúncia ou queixa.
581, inciso 1º do CPP, um prazo de 5 dias. Se a rejeição ou não recebimento, que é a mesma coisa, viu? Atualmente rejeitar ou não receber é a mesma coisa. Se a rejeição ou não recebimento ocorrer no rito sumaríssimo, cabe apelação. Aí o recurso cabível vai ser a apelação em um prazo de 10 dias. Cuidado, não tem reze no GCRIM. No GCRIM só tem 3 recursos: apelação, embargo, declaração e recurso extraordinário. Não tem reze no Juizado Especial Criminal. Inclusive tem até um anunciado do Fórum Nacional de Juizados Especiais que diz isso. Não cabe reze no GCRIM. A lei também não prevê. Existe doutrina defendendo o cabimento, mas isso não vale para a sua prova. Cuidado. Não existe a previsão de reze no GCRIM. Quais são os 3 recursos que eu tenho na Lei 9.099? Ou melhor, que se aplicam no rito sumaríssimo: apelação, embargos de declaração e recurso extraordinário. Não cabe RESP no GCRIM, não cabe reze, não cabe embargos infringentes. Os 3 recursos que eu tenho no GCRIM são apelação, embargos de declaração e recurso extraordinário. São as 3 hipóteses criminais recursais em sede de juizados especiais criminais. Ok? Então, rejeitou a petição inicial para qualquer crime, cabe reze. Se não receber a petição inicial no contexto das infrações de menor potencial ofensivo, aí, como não tem reze no GCRIM, o recurso vai ser apelação, prazo de 10 dias. Ok? Agora vem cá, ó. Tem 2 súmulas sobre esse reze aqui. Primeiro, já tem remissão aí do 395 ao 581 já, né? Já tem remissão do 395 ao 581, inciso 1º, não tem? Tem remissão ao 82 também? Se não tiver, você faz. Primeira coisa, faz remissão esses 2 artigos aí, no 395 do CPP, abaixo do caput, faz remissão logo esses 2 artigos aqui. Se não tiver, em regra já tem. Tem 2 súmulas que você vai colocar aí também abaixo do 395, que são as súmulas 707 e 709 do Supremo. Já tem? São as súmulas de verde 707 e 709 do STF. São 2 enunciados que tratam da rejeição da petição inicial e desses recursos que estão aí no quadro. Oi? 524? Não, a 524 trata do arquivamento do inquérito. Não é tão... aí, nesse contexto, pelo menos, não me parece tão relevante. Não sei qual é o nexo que eles quiseram fazer. Sei, a rejeição da inicial só faz conjugada formal, porque o arquivamento do inquérito só faz conjugada formal. 524 não me parece tão pertinente nesse dispositivo em concreto. Mas vem cá, ó. 707. O que é que a 707 diz? É causa de nulidade a não intimação do denunciado para apresentar contrarrazões. A 707 diz que é causa de nulidade a não intimação do denunciado para apresentar contrarrazões ao recurso da acusação. E isso você pode generalizar. Você tira isso apenas do reze e aplica para qualquer recurso. Seja qual for o recurso, o réu ou denunciado sempre tem que apresentar contrarrazões. Se há possibilidade de um efeito modificador naquele recurso da acusação, o réu tem que ser intimado para apresentar as contrarrazões recursais. E é isso que prevê a súmula 707. Porque assim, ó, por exemplo, imagine que um cliente seu é denunciado por roubo. O cara está vivendo a vida normal lá na praia, não está nem sabendo que está correndo esse risco, sendo denunciado. Aí o juiz, veja, até então, seu cliente não está sabendo de nada. Ele ainda não se manifestou. O juiz
sem defesa de quem nem é réu ainda, do denunciado, rejeita a petição inicial. Diz que não tem indício de que aquele cara foi o autor do roubo. O Ministério Público entra com reze. Para quê? Para que o tribunal determine o recebimento da denúncia, para ver aquele sujeito processado. O MP vai entrar com reze, vai dizer no reze, como é que não tem indício de autoria? Se a testemunha tal e a vítima B, no inquérito, afirmaram que o cara é o autor do fato. Tem materialidade, nós apreendemos a coisa subtraída. Espera aí, há justa causa para a ação penal. Aí o que é que o juiz tem que fazer? O juiz tem que intimar o denunciado para apresentar contra-razões a esse recurso em sentido estrito. E na sua peça profissional, nunca caiu isso, essas contra-razões nunca caiu. Já caiu de apelação. Mas nessas contra-razões, o que é que você vai dizer? Você vai dizer, não, o juiz está certo. Realmente não tem indício suficiente de autoria. A testemunha falou que ouviu dizer que o denunciado era o autor do fato. E não dá para receber uma denúncia com base no ouvir dizer. Tem que ter justa causa para a ação penal. Então você vai o quê? Você vai contra-atacar o recurso ministerial. Porque o processo penal é isso, pessoal. É ação e reação. É ataque e contra-ataque. É pancada de cá, pancada de lá. É paridade de armas, não é? É uma discórdia. O processo penal é isso. É uma guerra, efetivamente. Claro, uma guerra dialética. Uma guerra de discurso, uma guerra de argumentos. Então você tem que contra-atacar. É isso que tem que acontecer e é isso que a súmula 707 diz. Causa nulidade. Olha como isso aqui é interessante e dá para entender porque vocês estão aqui. É muito mais interessante do que o processo civil, por exemplo. Nem tem... Na verdade, nem tem processo ainda. Porque a denúncia foi rejeitada. Não tem processo. Não há processo penal. Mas já há a necessidade de se garantir o contraditório. Veja que é um contraditório sem processo penal. Não tem processo, mas eu tenho que assegurar o contraditório em um juízo negativo de admissibilidade. Porque a denúncia não foi recebida, ela foi rejeitada. O juiz se manifestou negativamente, ele não quis receber a petição inicial. E em um juízo negativo de admissibilidade, eu tenho que assegurar o contraditório e a ampla defesa. Ok? Toda arrepiada para isso. Isso aqui é maravilhoso. Ok? Caiu. O que foi? Não é não. Olha para isso. Tá vendo, velho? Tá vendo? A rejeição da petição inicial, então, está no 395, duas súmulas 707 e 709. Sim, caiu até uma questão, rapaz. Não sei se foi eu resolvendo questão para concurso juiz leigo, ou foi uma questão que realmente caiu. Foi resolvendo a questão, na aula de questões. No GCRI não se admite citação por edital, falei isso aqui hoje, né? Mas pode existir no GCRI a intimação por edital. Por exemplo, nesse caso aí, eu tenho que intimar o denunciado para apresentar contra-razões da apelação. Porque no GCRI, contra a rejeição, cabe apelação. Se ele não for encontrado, eu posso intimá-lo por edital. Mas aí não é citação para se defender. É uma intimação para apresentar contra-razões ao recurso da acusação. Ok? A 709 só fala o quê? A 709 ela diz o seguinte: quando o Ministério Público entra com reze, se o tribunal julgar provido o reze do Ministério Público, aquele acórdão já serve como recebimento da denúncia. Então, para não ter que descer os autos, para só depois interromper a prescrição, o acórdão que dá provimento ao recurso da acusação já serve como recebimento da petição inicial. Ok? Agora, quais são as hipóteses de rejeição? Vai para o 395. Quais são as hipóteses de rejeição da petição inicial? Quais são os casos de rejeição da inicial? Esse 395
a gente tem que ter um pouco de cuidado com ele, com o 395. O 395 você vai... Qual foi a cor que eu pedi para pintar o 395 aí? Já pediu alguma cor, não? Laranja? Laranja? O 395, eu pedi para vocês pintarem de laranja, não foi? Oi? Pintou de vermelho? É, um artigo importante também. Quem pintou de preto também seria uma hipótese preliminar, eu vou dizer como. Mas mantém um laranja, por quê? Porque ele é um pedido. O 395 é um pedido, pode ser um pedido, da defesa escrita. Então o 395 ele pode ser um pedido da defesa escrita. Ok? Vou dar um exemplo. Lei de drogas. Tem uma defesa que o pedido vai ser o 395. Ok? Mas você pode também, eu diria, circular o número 395 de preto, por exemplo, porque a gente vai ver que ele tem causas de preliminares que a gente vai apresentar na RPA. Mas ele pode entrar de laranja porque, por exemplo, ele é um pedido que eu posso colocar em qualquer defesa escrita. Ok? Quais são as hipóteses, então, de rejeição da petição inicial? Quais são os casos de rejeição da exordial? Quando é que o juiz não vai aceitar, não vai ter processo, liminarmente não aceita a denúncia ou queixa? Vem cá, ó. Rapaz, eu doente, o miserável dizendo que eu estava bebendo para isso. Tá vendo? Sofrendo de dor, rapaz. Só pensa naquilo, rapaz. Ó, inepta. Tá vendo? Estava estragado, né? Inepta. Quando faltar a condição da ação ou pressuposto processual, ou quando faltar a justa causa. Então, a petição inicial vai ser rejeitada quando ela for inepta, inciso 1º do 395, quando faltar a condição da ação ou pressuposto processual, ou quando faltar justa causa para a ação penal. O juiz deve rejeitar a exordial, rejeitar a petição inicial. Primeira hipótese aí é quando a petição foi inepta. E abaixo do inciso 1º do 395, você faça remissão ao 41 do CPP. Já tem? Pronto. Faz remissão ao 41 do Código de Processo Penal. Faz remissão ao 41 do CPP. Tem um 44 também? Então inclui o 44. 41 e 44. Que estão de amarelo, né? O 41 e 44. Então assim, ó. O 41, ele traz os requisitos da denúncia ou queixa no processo penal. O 41, ele traz os requisitos da denúncia ou queixa no processo penal, na seara processual penal. Então, por exemplo, a denúncia ou queixa, você vai ver no 41, ela tem que individualizar o fato, tem que classificar o fato, tem que trazer a qualificação dos envolvidos. São requisitos da petição inicial, que a gente já comentou, inclusive, na aula de queixa-crime. A individualização do fato, a qualificação dos envolvidos, a classificação do fato penalmente relevante. Se a petição inicial for inepta, o juiz vai rejeitá-la. Então, coloca uma observação aí, que é a seguinte. Se eu já não fiz na aula de queixa, coloquem agora, que é a seguinte. Os tribunais não admitem petição inicial genérica. Os tribunais não admitem PI, petição inicial, PI genérica. Os tribunais não admitem PI genérica. Sim, você fala que o cara matou, mas matou como, amigo? Onde? Quando? Quais foram os meios de execução? Quais foram os modos? Qual foi o motivo do fato? Existem perguntas que devem ser respondidas.
Porque senão eu vou violar o quê? O contraditório e a ampla defesa. Se eu não entrego uma acusação minuciosa, óbvio que isso vai violar o contraditório e a ampla defesa. Ok? Claro que não precisa ser uma denúncia, tipo no caso contra Lula. 350 páginas, citando até filósofos de maneira errada. Que aí também vai acabar, óbvio, violando o contraditório de qualquer jeito, que não tem nem como eu rechaçar uma acusação totalmente abstrata desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que trazer as peculiaridades que norteiam o caso penal. Então, não se admite petição inicial genérica. Ok? Como é que a banca vai trazer isso? Ó? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Na prática, como é que isso vem? Ó? Vamos ver na prática como isso vem. Vamos ver na prática isso aqui, né? Olha o que a questão diz, ó. A polícia recebeu notícia anônima e tal, né? E aí algumas provas foram produzidas, né? Aí coloca aqui, ó. Olha só. Relatado o inquérito, os autos foram encaminhados para o MP, que ofereceu denúncia nos seguintes termos. Então, quando a banca quiser que você argua que uma petição inicial ela é genérica, ela tem que colocar os termos da denúncia. Aí vai dizer, ó, vem oferecer denúncia contra Maria e Antônio Lopes, pelos fatos a seguir descritos. Maria, com auxílio do agente de Polícia Federal, Antônio, expediu diversos passaportes para crianças e adolescentes, sem observância das formalidades legais. Maria tinha a finalidade de viabilizar a saída dos menores do país. A partir da quantia de dinheiro apreendida na casa de Antônio Lopes, bem como o depósito identificado em sua conta bancária, é evidente que ele recebia vantagem devida para efetuar a liberação dos passaportes. Seu cliente não é Maria, Antônio Lopes. Individualizou a conduta em quê aí? Aí você olha, por exemplo, o padrão de respostas. Ó. A quinta questão preliminar que deve ser arguída é a inépcia da inicial acusatória. Eis que a conduta é genérica, sem descrever as elementares do tipo de corrupção passiva e sem imputar um fato determinado. Sim, eu achei o dinheiro na casa do cara, mas tudo bem, tem um dinheiro na casa do cara, tem um carro na casa do cara. Mas qual é o elo com um ato de ofício a ser praticado? Ou que você deixou de praticar, por exemplo. Qual o elo com a função? Eu tenho que individualizar. O fato de eu encontrar o dinheiro na casa do cara não quer dizer que necessariamente aquele dinheiro foi solicitado, foi recebido, foi uma vantagem devida em relação a um ato de ofício. Então tem que existir a individualização. Isso viola o artigo, marca lá, ó, Decreto-Lei 678/92, já marcou de vermelho ao lado, colocou o clipe vermelho? Pacto de São José. A Convenção Americana de Direitos Humanos. Decreto-Lei 678/92. Agora sim, você poderia colocar só o contraditório que já pontuava. Você poderia colocar o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, que a gente já citou hoje, né? Coloca abaixo do inciso 1º, 395. Tem aí? Não tem, tem? Tem tudo o quê, rapaz? 395, inciso 1º. Não tem, tá vendo aí, ó? Tem. A melhor coletânea é aquela que você faz em sala, que você edita. Abaixo do inciso 1º, 395, coloca esse artigo 5º aí, inciso 55, para você lembrar que a inépcia da inicial viola o contraditório, porque eu não tenho como me defender de algo que eu não conheço. Você chega às 5 horas da manhã em casa, aí sua mulher olha para você, Tiago, e fala, está tudo acabado, eu sei o que você fez, mas peraí, não, eu tenho que me defender. Conte os detalhes aí, onde foi que eu estava? Você não sabe o que aconteceu. Eu estava com quem? Né? Se ela não descrever, aí você fica querendo pescar para saber, né? Se está sabendo alguma coisa, está jogando verde, né? Estava com o Ivan, né?
Se falar que está com o Ivan, tá tudo certo. Ave Maria, estava com o Ivan. Por que chegou tão cedo? Né? Isso é da vida, né? Como é que eu vou me defender se eu não souber efetivamente a acusação em todos os seus pormenores? Viola contraditória. Ok? Então coloca aí o 555 da Constituição Federal. Contraditória e ampla defesa, viu? Viola o contraditório e a ampla defesa. Então isso pode ser uma preliminar, viu, pessoal, da sua resposta à acusação. Isso pode ser uma preliminar de sua RPA. Essa prova de 2010.2 é de leitura obrigatória, viu? É de leitura obrigatória. Tentar resolver essa prova de 2010.2 com espelho direitinho. No nosso livro a gente tem esse modelo, né? 2010.2. São 5 preliminares. Foi a prova mais difícil que já teve na segunda fase. A única prova com tantas preliminares. Depois disso a banca não foi mais tão rigorosa assim não. Mas foi uma prova bem complicadinha. O bom que foi RPA, né? Em tese, uma peça mais simples, né? Então, por exemplo, a inépcia inicial aqui foi pontuado em meio ponto. A inépcia inicial. Volta aqui. Faltar condição para ação penal, né? Imagina o seguinte, o crime é de ação pública e quem ofereceu a queixa-crime, quem ofereceu a petição inicial foi ofendido. Não há legitimidade de causa. Então seria uma hipótese, por exemplo, de rejeição da petição inicial. E quando faltar a justa causa, ok? Essa justa causa para a banca, o que é justa causa para a banca? Para a banca, a justa causa nada mais é do que indícios suficientes de autoria ou participação, mais a materialidade. Então, para a banca, a justa causa nada mais é do que um suporte probatório mínimo para processar alguém, de maneira legítima, de maneira democrática. Em um Estado de Direito, eu não posso acusar alguém sem um lastro probante e ínfimo, sem indício suficiente de autoria, sem elementos informativos que foram colhidos na fase investigatória, né? Tudo isso aqui foi colhido na fase do inquérito, nas peças de informação investigatórias, porque não tem processo ainda, ok? Então, justa causa é a materialidade ou prova da existência do fato, o exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios. Vai no 158 do CPP, importantíssimo para a sua prova. A falta de justa causa é uma causa de nulidade, não expressamente nulidade, mas vai ser uma preliminar. Não é a justa causa que vai acarretar a nulidade, mas eu diria que por conta da justa causa, você vai pedir a anulação do recebimento da denúncia, em algumas peças, entendeu? Então, em algumas peças, a ausência de justa causa vai proporcionar a nulidade do recebimento. Porque como a denúncia já foi recebida, não dá para pedir para rejeitar. Então, por exemplo, vou chegar logo nela, na RPA. Na RPA, a ausência de justa causa é uma hipótese para anular o que foi recebido. É anular o recebimento da denúncia. Ok? Eu posso impetrar habeas corpus para trancar o processo, por exemplo, se não houver justa causa. Então, é efetivamente muito importante. Vai lá no 58 do CPP. Por exemplo, abaixo do inciso 3º do 395, faz emissão a 158, ao 158 do CPP. E a 167 também, 158 e 167. Assim, ó, pessoal, vem cá, ó. 395, inciso 3º, faz emissão a 2 artigos, 158 e 167, todos do CPP. O que é que o 158 diz que é muito importante, a banca já cobrou algumas vezes. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. Se a infração tem um corpo,
Se há o corpo de delito, eu tenho que fazer um exame. Então, por exemplo, o laudo cadavérico num crime de lesão corporal seguida de morte. O laudo de lesões numa lesão corporal consumada. Um laudo que ateste que o cara ficou incapacitado de realizar as ocupações habituais por mais de 30 dias. Na lesão corporal grave. Então o 58 ele exige o exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígio. Claro que se assim, ó, se o cara desapareceu com o corpo, como o Bruno, sumiu com o corpo, aí que entra o 67. O artigo 67 ele permite que a prova testemunhal possa suprir a necessidade do exame. Mas cuidado, viu? Quando não for possível realizar o exame direto, o exame indireto será a prova testemunhal. A prova testemunhal, não a confissão do réu. A prova testemunhal vai poder suprir a necessidade do exame. Mas quando não for possível realizar o exame direto. Então, por exemplo, procuraram Elisa em tudo que era jeito. Deram remédio para os cachorros, para examinar, para ver se os cachorros, se tinham dado os restos mortais para os cachorros. Quebraram parede, quebraram piso para saber se tinham colocado os restos numa camada de cimento. Fizeram a miséria e não encontraram. Aí a prova testemunhal, um resquício de sangue no carro, esses elementos acidentais podem suprir a necessidade do exame direto. Então não é uma regra. Não é como já caiu na segunda fase no GCRIM. Uma mulher tomou um soco de outra, viajou para a França, ficou um mês lá. Aí volta quer processar. Peraí, cadê o exame? Cadê a foto? Cadê o BAN, que é o boletim de atendimento médico? Tem alguma coisa? Não. Mas não tem porque desapareceram, é porque você foi negligente e não realizou o exame. Ok? 158 de preto. Os dois aí. Artigo 158 e 167 do CPP, precisa marcar de preto. O 158, na verdade, ele atua sobre o corpo do delito. Mas a banca tem admitido um 158 também em qualquer perícia. Vou dar um exemplo. O cara foi denunciado por um roubo. Roubo majorado pelo emprego de arma. Apreenderam a arma. Sim. Mas a arma não é brinquedo, brinquedo não é arma. Fez um exame naquele instrumento? Não. Como é que eu vou saber então que a arma era apta ao disparo? Ontem eu fiquei o dia todo na delegacia, um cliente que, numa operação de combustíveis armazenados de maneira ilegal, encontraram uma arma na casa do meu cliente. Uma 380. Beleza, a arma está novinha, legal. Mas não é no olhômetro que eu vou dizer que aquela arma é apta ao disparo. Eu tenho que fazer um exame para saber se a arma realmente é inepta ou é apta para disparar. Então, esse também, nessas hipóteses, eu posso utilizar um 158. Escalada, o cara escalou para poder subtrair um dinheiro na residência. Vamos fazer o exame para verificar se deixou vestígios na parede. Destruiu um cadeado para poder subtrair um bem. Quebrou o vidro do carro para subtrair um celular que estava dentro. E aí? Tem que ter o exame de corpo de delito. Ok? Você vai usar o 158. Olha, eu sei que Léo e Caio aqui vai falar a jurisprudência do STJ sobre esse tema. Mas numa peça profissional, você está advogando para o cara, para o réu, você tem que ser mais, eu diria, crítico e ofensivo. Porque, por exemplo, a banca já admitiu em um caso em que não foi apreendida a arma. Olha, a arma não foi apreendida. Você tinha que combater, com base no 58, a ausência do exame de corpo de delito. Então, pega pelo excesso. Você não vai dizer assim, mas o STJ admite condenação com base na palavra da vítima se a arma não for apreendida. Tudo bem, mas isso é o STJ. Eu estou numa peça profissional, eu tenho que buscar aquilo que é melhor para o meu cliente. Ok? Beleza. Vamos fazer um intervalozinho rápido, porque aí eu volto falando de citação e da RPA já. Ok? Rapidinho a gente dá uma paradinha agora, a gente volta falando de citação e da RPA.